Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o campo magnético. Bom pessoal, no vídeo da aula 66 nós estudamos o campo magnético produzido pelos eletroímãs e também pelos ímãs permanentes. Bom, agora nós vamos começar a estudar as equações, as relações matemáticas que existem entre as grandezas que nós vimos naquele vídeo. Então eu sugiro que, caso você não tenha assistido ainda o vídeo da aula 66, assista antes de continuar esse, tá? O link está na descrição desse vídeo, na lista de vídeos de referência. Agora, caso você já tenha assistido, basta continuar, tá bom? No Sistema Internacional de Unidades de Medidas, o SI, o fluxo magnético é medido em Webers, em homenagem ao cientista físico alemão William Eduard Weber. E é representado pelo símbolo φ, a letra grega φ. O número de linhas do campo por unidade de área é chamado de densidade de fluxo magnético e é representado pela letra B maiúsculo. E é medido em Tesla, em homenagem ao engenheiro eletricista e grande inventor croata Nikola Tesla. Bom, desses o Tesla eu acredito que seja o mais popular aí para o público em geral, Se você não sabe quem foi Tesla, pessoal, eu sugiro vocês pesquisarem. Vocês vão se surpreender aí com a genialidade dele. Bom, a densidade do fluxo magnético no Sistema Internacional de Medidas é então a relação entre o fluxo pela área, Lembrando aí, pessoal, que a densidade então vai ser em Webers por metro quadrado, Estamos utilizando a área em metros quadrados. E o fluxo magnético em Webers, tá? Lembrando aí, pessoal, que a densidade do fluxo magnético pode ser medida tanto em Weber por metro quadrado quanto em Tesla. Já o fluxo é em Weber e a área em metro quadrado. Que basicamente aí, pessoal, o φ é o número de linhas de campo que atravessam uma determinada área A. Mas nessa área de estudos, pessoal, é comum vocês encontrarem outras unidades de medida para isso, tá? Por exemplo, aí no sistema CGS, temos aí que a densidade do fluxo é dado em Gauss, por exemplo, tá? Usando então um símbolo G. E ainda nesse sistema, o fluxo é dado em Maxwell. E a relação ali entre o sistema SI e o CGS, pessoal, um Weber é igual a 10 elevado à oitava potência Maxwell. Ou então 10 elevado à oitava potência linhas, linhas de campo. Ainda tem a possibilidade de vocês verem no sistema inglês, pessoal, onde a densidade é em linhas por polegada quadrada e o fluxo é dado apenas por linhas. Então, nesse caso, nós vamos ter aí que 1 Tesla é igual a 1 Weber metro quadrado, ou ainda 10 elevado à quarta Gauss, que é igual a 6,452 vezes 10 à quarta potência linha por polegada quadrada. Então, só para vocês terem uma ideia aí de quantas formas diferentes vocês podem encontrar a mesma grandeza física. Bom, pessoal, mas relaxa, tá? Não precisa decorar isso não, Relaxa aí, que eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você baixar essa tabela de conversão, onde você pode utilizar aí para ver a relação entre esses sistemas de medida. Dependendo da referência do material que você irá usar para estudar, isso pode ser útil. Ou ainda pode ser útil na hora da compra de materiais para você fazer os teus próprios indutores, Pois cada fabricante poderá adotar um sistema diferente do outro, Então fica a tabela para vocês aí, para vocês baixarem e utilizar para vocês fazerem as devidas conversões quando for necessário. A densidade de fluxo de um eletroímã, pessoal, está ligada diretamente ao número de espiras em torno de um núcleo e a intensidade da corrente que atravessa esse enrolamento. O produto dos dois, pessoal, é chamado de força magnetomotriz, a FMM, e é medida em amperes espira. Então tá aí, pessoal, na equação 2 temos que a força magnetomotriz é igual a N vezes I, ou seja, o número de espiras vezes a corrente que está atravessando essas espiras. Então, pessoal, analisando essa equação, podemos dizer que se você aumentar o número de espiras em torno do núcleo,
e ou aumentar a corrente através do enrolamento, a força do campo magnético também aumentará. Bom, pessoal, vamos tentar deixar isso aqui um pouquinho mais claro, tá? A força magnetomotriz está para os circuitos magnéticos igual a tensão para os circuitos elétricos. Aumentar a força magnetomotriz aumenta o fluxo, tá? O fluxo magnético. Já aumentar a tensão aumenta a corrente no circuito elétrico, tá? Então dá para fazer essa analogia para a gente tentar entender um pouquinho melhor isso aqui. Outro fator, pessoal, que influencia bastante aí na intensidade do campo magnético é o material que é utilizado no núcleo da construção aí do teu indutor, tá? Então, pessoal, materiais que permitem aí a formação do fluxo magnético com bastante facilidade são materiais que têm alta permeabilidade, e essa permeabilidade elevada permite, então, formar com bastante facilidade o fluxo magnético no interior do núcleo. Da mesma maneira que nós vimos lá para os capacitores, onde havia um valor específico para a permissividade do ar, no caso dos circuitos magnéticos, há um número específico associado com a permeabilidade do ar. Como nós vemos aí na 3, tá? Que é o μ0. Esse μ0, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7, Weber dividido por ampere-metro, o que ele é, pessoal? Ele é a permeabilidade magnética do ar, de referência, tá? Então, esse valor aí é o nosso μ0. Materiais, pessoal, que têm permeabilidade ligeiramente inferior a esse valor são chamados os diamagnéticos. E aqueles com permeabilidade ligeiramente maior que esse valor aí na 3 são chamados de paramagnéticos. Já os materiais magnéticos, como o ferro, níquel, cobalto, e as ligas desses materiais, por exemplo, têm permeabilidade centenas ou até milhares de vezes maior do que aí a do espaço livre, né, no vácuo. E materiais com permeabilidades tão altas assim são chamados de ferromagnéticos. A razão entre a permeabilidade do material em função da permeabilidade inicial ali do vácuo no espaço é chamado de permeabilidade relativa. Aí na equação 4, então. Aonde nós temos aí, pessoal, o μr, tá? Então o μr é a permeabilidade relativa entre a permeabilidade do material e a permeabilidade do vácuo. Bom, pessoal, seria muito interessante se a gente tivesse uma tabela, né, padronizada para valores de permeabilidade dos materiais usados aí como núcleo dos indutores, né? Mas na prática não é isso que acontece, tá? Porque a permeabilidade relativa, ela depende de como esse indutor está sendo utilizado, tá? Quais são as características do circuito que ele está sendo utilizado? A força magnetomotriz, por exemplo, ela pode alterar a permeabilidade de um determinado material. Então, para a gente ver, né, na hora de a gente fazer um projeto, a gente vai ter que consultar os catálogos dos fabricantes dos núcleos que a gente pretende utilizar como material na construção do indutor, tá? Não tem como fugir disso. Então a gente vai ter que abrir lá os datasheets dos fabricantes, né, de cada núcleo e olhar lá qual é a permeabilidade relativa, ainda dependendo da situação que foi mensurada lá para testes e catalogação, né? Bom, agora com o vídeo da aula 66 e o vídeo dessa aula, pessoal, nós vimos aí as principais características, né, as relações também sobre o campo magnético e os indutores, né? Bom, como vocês verão, né, vamos utilizar indutores e os princípios eletromagnéticos em diversas aplicações, como motores, alto-falante, gerador e diversas outras aplicações. Então, pessoal, eu peço para que vocês verifiquem a inscrição no canal, caso não seja inscrito, e ative as notificações para ser avisado das próximas aulas. E caso tenha gostado do vídeo, deixe seu like, né? E também fique à vontade para compartilhar o link desse canal para mais pessoas que possam estar estudando sobre esse assunto. E também sinta-se à vontade aí para deixar um comentário com alguma crítica, dúvida ou sugestão, tá? Até a próxima aula, né? Forte abraço e até logo!